Direito é seu, um oferecimento. Séries Rabelo, advocacia especializada em concursos públicos. Rua das Trincheiras, Centro. Gildevan Carvalho, professor especialista no Direito do Trabalho. Rua Almirante Barroso, Centro. Jussara Tavares, Direito Previdenciário e Just Be Coworking, Avenida João Machado, Centro. Pamela Tainara, advogada criminalista, especialista em direito penal e processual penal. As mudanças trazidas pela Lei 13.467, que altera mais de 100 artigos da CLT, entraram em vigor em 2017 e passaram a considerar outros tipos de contrato de trabalho. Se você tem dúvidas ou ainda não sabe quais foram as mudanças na reforma trabalhista, fique ligado que nós vamos conversar agora com o advogado especialista no direito do trabalho, Gildevan Carvalho. E hoje estreamos o nosso quadro O Direito é Seu com o advogado trabalhista Gildevan Carvalho. Seja bem-vindo ao programa Fashion. Séries, mais uma vez, obrigado pelo convite e muito bom poder colaborar com os seus telespectadores sobre as nuances do direito do trabalho. Quais seriam, então, as maiores alterações na reforma trabalhista? A Lei 13.467 de 2017 trouxe algumas alterações, principalmente com relação ao trabalho intermitente, aos contratos por prazo determinados e indeterminado. E a questão também do acordado sobrepor ao legislado. No caso dos contratos indeterminados do contrato determinado, qual é a diferença deles, só para que o nosso público entenda, e quais as alterações ocorreram nesses contratos? Ok. O contrato por prazo determinado é aquele contrato que tem o início da vigência e o seu final. A reforma trabalhista trouxe, por exemplo, o contrato intermitente. Tá? Esse é o tipo de contrato em que ele é dado nos períodos sazonais, períodos festivos, a depender da necessidade da empresa. Já o trabalho por tempo indeterminado é o trabalho mais usual, quando você adentra aos quadros da empresa e aí possui a data de início do trabalho e não tem a data final. É o mais usual, o mais comum, Séries. No caso do intermitente, que você citou agora, como é que ele funciona? Quais são os exemplos que você poderia dar de trabalhos intermitentes? Nós podemos citar como, por exemplo, um restaurante. Tá. Nos períodos festivos, em final de ano, existe uma procura e aí o proprietário pode contratar alguns garçons, alguns cozinheiros com um trabalho intermitente. Existe somente uma observação que a convocação desse trabalhador deve ser feita 72 horas antes de iniciar o trabalho. No caso do trabalho de contrato temporário, tem alguma ligação com relação a esses contratos? Ou ele é algo mais específico? O contrato temporário é mais específico. Ele pode ser feito 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. O contrato intermitente é um pouco diferente. Você pode trabalhar 3, 4, 5 horas por mês, tá? E as verbas a serem pagas serão proporcional ao valor do salário. O que ele trabalhar, o que ele vai receber. Exatamente. Quais são as particularidades, no caso, do regime de tempo parcial? Que eu sei que foi uma outra grande mudança que ocorreu aí na reforma trabalhista. E como é que é feito também o pagamento desse salário? Okay. Ele está inserido no trabalho temporário, tá? E são duas formas. Ele pode ser efetuado o pagamento com 30 horas ou com 26 horas. E o salário ele é pago com base no valor mensal equivalente àquele trabalhador comum naquela empresa. Agora, uma novidade, assim, muitos já faziam, né, por particularidade de cada pessoa, mas o que a gente viu, até com a pandemia, foi o home office, né? Aí também tem o teletrabalho. Isso. E eu também gostaria que você falasse sobre o profissional autônomo. Como é que fica a questão do direito do trabalho, dessa reforma, nesses profissionais que atuam especificamente nesse tipo de trabalho? Ok. A reforma trabalhista, na verdade, ela veio, digamos que, trazer norte para esse tipo de relação. E a pandemia nunca se esteve tão em evidência o teletrabalho e o home office. A grande diferença entre o home office e o teletrabalho é que no teletrabalho você vai desempenhar as atividades usando a tecnologia, tá? Com o seu computador, com o celular e a internet. Já o home office não. Você pode praticar e desenvolver a sua atividade sem necessariamente o uso de equipamentos eletrônicos. O trabalho autônomo é aquele trabalho que você pode desenvolver de forma autônoma, ou seja, você pode contratar alguém para consertar o seu ar-condicionado, alguém para
fazer um trabalho de eletricidade no seu prédio. Esse trabalhador ele é considerado autônomo e será remunerado por aquele serviço desempenhado. No caso do home office ou do teletrabalho, o pagamento é feito como funcionário contratado? Exatamente, como funcionário comum da empresa. Ele perceberá o valor, a remuneração correta. A grande questão é que no home office e no teletrabalho, a empresa arcará com os custos da manutenção desse desenvolver do trabalho na sua residência. E no caso, Gildevan, da lei da terceirização, né? Hoje muita gente fala sobre isso, algumas empresas também já vêm contratando. Quais as vantagens desse modelo de contratação? Existe a empresa terceirizada e a empresa tomadora de serviço. Para a empresa tomadora de serviço, é que ela não vai ter um vínculo com aquele trabalhador, consequentemente, quem pagará todos os salários e as verbas é a empresa terceirizada. A grande novidade é que, na lei da terceirização, mudou o sistema de execução. Como assim? Se aquele trabalhador for demitido da empresa, se for empresa terceirizada, primeiro a ação vai ser direcionada para a empresa terceirizada e posteriormente será direcionada para a empresa tomadora de serviço. Antes da lei de terceirização, não. Você poderia executar duas empresas no mesmo momento. Interessante. E aí, no caso, quais seriam então as vantagens de fazer esse tipo de contratação? Para a empresa tomadora de serviço, aqui, em tese, irá minorar os encargos trabalhistas. Tá? No entanto, necessário se faz que essa empresa tomadora de serviço exerça a fiscalização sobre aquele contrato de trabalho. Agora, no caso da terceirização, pode ser todas as funções da empresa que pode ser contratada? Antes da lei da terceirização, poderia terceirizar a atividade meio. Após a lei da terceirização, a atividade fim daquela empresa pode ser terceirizada. Eu vou te dar um exemplo de um restaurante. Só podia terceirizar os serviços gerais. Hoje não, pode terceirizar os garçons, os cozinheiros, tá? Tanto a atividade meio como a atividade fim pode ser terceirizada. Ou seja, já ampliou e facilitou também, né? Exatamente. E aí vem, né, a questão de finalizar o contrato, a extinção de contrato. Como é que ela é feita? Como é que ela deve ser feita? A reforma trabalhista também trouxe uma novidade com relação à extinção do contrato de trabalho. Tá? Existe a demissão sem justa causa, que é a demissão mais comum e usual. Existe a demissão por justa causa, quando o trabalhador comete alguma falta grave. Existe também a novidade trazida pela reforma trabalhista, a demissão por mútuo consenso, por consenso mútuo. O que é isso? O trabalhador não quer mais desempenhar aquela atividade, nem o empregador está mais naquele ânimo de prosseguir aquele contrato, e então eles fazem um acordo. E esse acordo é regido pela reforma trabalhista. O aviso prévio é pago pela metade, a multa dos 40% é 20%, o trabalhador só tem direito a sacar 80% da FGTS e a novidade não terá direito ao seguro-desemprego. Nessa modalidade de demissão, o trabalhador não terá direito a fazer levantamento das parcelas do seguro-desemprego. Bom, Gildevan, só tenho que lhe agradecer. Obrigado por participar, foi muito esclarecedor. E a gente vai se encontrar muito mais aqui no nosso quadro. Claro, é sempre um prazer estar no seu programa e lhe parabenizar por esse programa e por esse quadro de direito, e junto nós iremos esclarecer à sociedade as nuances do direito do trabalho. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um quadro Direito é Seu, e semana que vem a gente está aqui com muito mais informação para você. O Direito é Seu. Um oferecimento, Ceres Rabelo, advocacia especializada em concursos públicos, Rua das Trincheiras, Centro. Gildevan Carvalho, professor especialista no Direito do Trabalho, Rua Almirante Barroso, Centro. Jussara Tavares, Direito Previdenciário e Just Be Coworking, Avenida João Machado, Centro. Pamela Tainara, advogada criminalista, especialista em direito penal e processual penal.